Paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor a todos. Deus abençoe grandemente nesse dia a toda a igreja do Senhor. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui na palavra de Deus, em um texto da palavra do Senhor, Malaquias, capítulo de número 3 e versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus amados e queridos irmãos, uma das maiores alegrias do crente em Jesus é saber que o nosso Deus não muda. Essa é uma das maiores certezas que nós temos. De tantas certezas que nós temos, uma das maiores é que o nosso Deus não muda. O mundo muda, as pessoas mudam, o ser humano é mutável, o homem muda constantemente. Nós vivemos cercados de mudanças, nós estamos no processo de mudança a cada dia. O ser humano muda sua mente, muda seu corpo, muda seus pensamentos, muda tudo. Tudo ele muda. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não muda, é o mesmo. Ele não muda. Ele diz aqui para Israel, olha, a razão de vocês não serem consumidos é porque eu, Senhor, vosso Deus, não mudo. Deus não é aquele que ele está tudo bem com ele aqui, você faz uma coisa contra ele, você peca contra ele, você faz uma coisa errada contra ele, né? Você o desobedece, aí rapidamente a mente dele muda e ele vai lá e já quer acabar com a sua vida, vai destruir você. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, ou seja, ele não pode deixar de ser quem ele é. O nosso Deus, ele é imutável, ele não sofre mutação, ele não sofre mudança por causa de nós. Lá em Tiago diz que nele não há sombra de variação nenhuma. Não há mudança e nem sombra de variação. As pessoas aqui mudam. O ser humano, essa é uma das maiores diferenças entre o homem e Deus. O ser humano está desempregado, não tem dinheiro para nada. Aí, vamos dizer, de repente ele consegue um ótimo emprego para ganhar muito dinheiro, ou passa num concurso público. Aí já não fala mais com ninguém, já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais saber de Deus. A sua cabeça foi completamente mudada. E o que falar das pessoas, dos irmãos, né, de muitas, principalmente irmãos no nosso contexto, né, que são crentes em Jesus, fiéis ao Senhor, aí entram numa faculdade, pronto, já muda completamente a visão espiritual, já não crê mais na Bíblia, já começa a discordar até da existência de Deus. Então o ser humano, ele é mutável. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação é que o nosso Deus não muda. Ele continua o mesmo, irmão. É o mesmo Deus. Você tem que entender que você serve o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O mesmo Deus que ajudou Noé, que salvou Noé. O mesmo Deus que abençoou Abraão. O mesmo Deus que tirou Israel do Egito. O mesmo Deus que exaltou a Davi. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O mesmo Deus que supriu as necessidades de Elias lá no deserto. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que deu o livramento para Jó, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus que estava com a sua igreja. Ele não muda nunca. Seus mandamentos, sua verdade, suas exigências, suas exortações, o seu cuidado, o seu carinho, não muda nunca. Quando eu olho para a trajetória da igreja aqui na terra e vejo a trajetória de Israel no Egito, eu vejo que é o mesmo Deus cuidando, alimentando, provendo, dando tudo que é necessário, ajudando, guardando, colocando sua nuvem, colocando sua proteção sobre cada pessoa, sobre os crentes na igreja. Então o nosso Deus, irmãos, ele não muda, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que tem operado nos nossos dias. É muito importante nós sabermos disso, irmão, porque para muita gente, Deus ele está sujeito à maldade humana, Deus sofre mudança de acordo com o que o homem faz. Ah, porque o homem agora fez isso, então Deus vai agir agora de forma diferente. Não, nosso Deus ele continua sendo o mesmo, com sua benignidade, com sua bondade, com sua tolerância, com sua misericórdia. Irmão, se Deus mudasse, se Deus fosse mutável, se Deus sofresse mudança, ele já tinha consumido esse país há muito tempo. Ele já teria destruído nossa nação, já teria destruído tantas nações. Os irmãos vejam como é a Índia, um país mergulhado na idolatria.
A Índia é como se fosse os filisteus do Antigo Testamento, os amonitas do Antigo Testamento, aquele povo que se dedicava à idolatria. Se Deus mudasse, ele já teria consumido todas essas pessoas. Mas o nosso Deus, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo bom. Ele é o meio. A Bíblia diz que assim como Deus não muda, Jesus também não muda. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Graças a Deus ele não muda, ele não sofre mudança, ele é o mesmo. E é por isso que eu posso confiar nele, porque ele é o mesmo. Então as suas promessas continuam as mesmas, o seu poder continua o mesmo, ele é o mesmo eternamente. Amém? Deus abençoe os irmãos.